Na cidade, hora de ouvir o Dr. Tipó, advogado previdenciário. A gente vai abordar hoje um tema bastante importante, de grande interesse para muita gente, que é o auxílio acidente. Boa tarde, Dr. Tipó, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Rosana Poli, boa tarde a toda a equipe da Rádio Jovem Pan e a todos os ouvintes dessa emissora maravilhosa. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. E vamos começar então falando sobre esse assunto, auxílio acidente. O que é o auxílio acidente, doutor? Rosana, esse assunto é muito importante e muito interessante porque tem muita gente que tem direito nesse auxílio, mas que não vai atrás por total desconhecimento, né? O que é isso? O auxílio acidente é um benefício previdenciário indenizatório do INSS devido àqueles segurados que sofrerem um acidente. Ouçam bem, não só um acidente de trabalho, mas um acidente de qualquer natureza ou causa. Imagine uma pessoa que trabalha numa empresa aqui de Bauru e ele, no final de semana, ele vai jogar futebol. E Ah, lá no jogo de futebol, acontece lá uma entrada mais forte lá, ele acaba tendo uma fratura exposta, e ele precisa ser operado e se afasta por meses do trabalho. Então, depois de consolidadas as lesões, ele vai se enquadrar também, porque esse acidente não foi de trabalho, foi de qualquer natureza. Tanto um como o outro se encaixam. Então, o auxílio acidente tem natureza indenizatória e é para aquelas pessoas que sofreram um acidente de qualquer natureza ou causa e que esse acidente, Rosana, deixe sequelas permanentes, tá? A lei entendi. não fala que essas sequelas podem ser graves ou moderadas ou leves. A lei fala que tem que ser sequelas. Então, né, aqueles que sofreram um acidente e que ficaram com sequelas têm direito de buscar na justiça o recebimento desse benefício. É quando fala em auxílio acidente, parece, né, do INSS, parece sempre que é no trabalho, né, doutor? Mas agora o senhor explicou que não. Se eu me acidento fora daqui do meu trabalho, eu também tenho direito a esse auxílio. E quem tem, Exatamente. quem tem então o direito, todos os trabalhadores têm esse direito do auxílio acidente? Então, Rosana, não são todos os contribuintes do INSS. Ah, Então, primeiramente, são os empregados urbanos e rurais, aqueles que têm um registro na carteira de trabalho. Esses são as primeiras categorias que têm direito, empregados urbanos e rurais. Os segurados especiais, que são aquelas pessoas que possuem uma pequena propriedade, não têm empregados e que eles acabam sobrevivendo daquele trabalho que eles têm lá. entendi. Então, esses são os segurados especiais. Os empregados domésticos também têm direito. E os trabalhadores avulsos, que normalmente são aqueles que prestam serviços nos portos, né? Normalmente, que tem aquele nome, como saqueiros, né? Como aqueles que transportam mercadorias ali nos portos. Então, empregados urbanos e rurais, segurados especiais, empregados domésticos e os trabalhadores avulsos têm direito ao auxílio acidente. Tá. Agora, Isso também quer para ter dizer. acesso a esse benefício, Rosana, Ah, precisa cumprir alguns requisitos, tá. né? O primeiro dele, a pessoa precisa ter qualidade de segurado. O que é isso? É aquela pessoa que está registrada, né, que está contribuindo ou que não está contribuindo a um período que não é um período longo, né? Porque dependendo da situação, a pessoa pode ficar 12 meses sem contribuir, ou 24, ou 36, que mesmo assim ela fará jus a esse benefício. Tudo isso depende de um estudo caso a caso, que aqui ficaria muito extenso para a gente explicar. Então, a pessoa precisa ter qualidade de segurado, tá bom? O Tá. segundo, ela tem que ter sofrido um acidente de qualquer natureza ou causa. Terceiro, tem que haver uma redução parcial e permanente
né, da sua capacidade de trabalho. E terceiro, a relação entre o acidente sofrido e a redução da capacidade laboral, que chama-se nexo causal. Então, precisa ter esses requisitos aí para a pessoa ter direito. Entendi. E qual é o valor desse benefício ou do auxílio acidente, doutor Tipó? Ele Então, varia Rosana, também de esse acordo? valor, Ele varia? perdão, Não, ele varia de per- acordo com a categoria ou com aquilo que é recolhido? Qual é esse valor? não varia, Rosana, porque a concessão dos benefícios hoje, elas têm uma regra comum, né? Uma regra para todos os benefícios hoje. Tá. Então, nós vamos falar aqui daqueles acidentes que ocorreram até a reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 19. O cálculo até 13 de novembro era muito mais vantajoso. A reforma trouxe prejuízos, assim, enormes para as pessoas, também com relação ao cálculo. Então, o que acontecia até 13 de novembro de 19? O benefício, ele correspondia a 50% do salário de benefício. Então, fazia uma média de 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 até a data do acidente, e desta média a pessoa recebia 50% até a data da aposentadoria dele, por idade ou por tempo de contribuição. A pessoa ia ficar 10, 15, 20 anos recebendo esses 50%, tá? Depois de 13 de 11 de 19, a fórmula de cálculo foi alterada de uma maneira prejudicial. Diminui muito a renda. Por quê? Porque agora, Rosana, não considera mais 80% dos maiores salários de contribuição. Agora considera todos os salários. Entendi. Então, quando você considera todos, significa que aqueles salários baixos que você contribuiu, eles também entram no cálculo. E faz o quê? Diminuir a média que você teria direito. Dessa média, Rosana, que antes a pessoa ganhava 50%, agora ela vai receber, primeiro calcula 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar a 20 anos para os homens, e aí sim chega no salário de benefício. E desse salário de benefício, o que acontece? 50%. Então, um exemplo, uma pessoa que antes da reforma receberia R$ 1.000 de auxílio acidente, depois da reforma, ela possivelmente passará a receber uns R$ 750, R$ 800. Tem uma perda de 20% a 25% aí, causada pela reforma da Previdência, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque a reforma da Previdência, ela prejudicou, assim, extremamente, né, aposentados e pensionistas. Isso para menos, né? Tudo para menos, né, doutor Tipó? Bom, as hipóteses de cessão desse benefício, quais são, doutor? As hipóteses, Rosana, de cessação desse benefício, de cancelamento desse benefício, quais são? 3 hipóteses. Primeira, a morte do segurado. Claro, né? Se ele morrer, o benefício é cessado automaticamente. Segunda hipótese, se conceder a esse segurado uma aposentadoria, seja ela especial, por idade ou por tempo de contribuição. E a terceira hipótese, de cancelamento do auxílio acidente, é se a capacidade de trabalho desse trabalhador, se ela não ficar mais reduzida. Imagine que com o tempo, depois de 5 anos, 10 anos, aquela redução que a pessoa teve, ela não ocorre mais. A pessoa foi aos poucos recuperando aquela capacidade total, 100% da sua capacidade. Então, se um dia o INSS chamar essa pessoa para fazer uma perícia e constatar que recuperou, esse benefício vai ser cessado. Eu posso aqui, Rosana, dar um exemplo de auxílio acidente? Claro, fica à vontade, pode. Vamos imaginar uma pessoa que ela sofreu um acidente lá na empresa e ela acabou perdendo, né, esse primeiro aqui, o mindinho que a gente fala, esse primeiro dedo aqui, ó. Tá. E aí, o que acontece?
ela ficou com 4 dedos. E essa pessoa tem um trabalho onde ela precisa manusear, pegar ferramentas na mão. E com a falta desse dedo, olha só, ela tem uma dificuldade muito grande em fazer isso. Então, ela perdeu parte da sua capacidade laborativa e isso faz com que ela tenha um esforço maior para realizar a mesma atividade. Então, cabe auxílio acidente. Um outro caso, imagine uma pessoa que é motorista de caminhão e ele acaba tendo um acidente e ele perde a visão. Um dos olhos acaba sendo, né, prejudicado totalmente e ele fica com apenas a visão com um olho apenas. E aí ele não pode mais ser motorista de caminhão, porque isso pode prejudicar a sua atividade. Ele tem que ser readaptado numa outra função na empresa. Então, o auxílio acidente é devido para quem é empregado, se haver redução da capacidade de trabalho, onde ele precisa fazer um esforço maior para desenvolver a mesma atividade, ou se ele precisar trocar de atividade. Então, é aí que entra a concessão do auxílio acidente. Entendi. Doutor Tipó, a gente pode acumular o auxílio acidente com outros benefícios previdenciários? Dá para fazer isso? Rosana, em regra, poderia acumular. Então, ele pode acumular com a pensão por morte, né? A pessoa pode acumular com o salário maternidade, com o auxílio reclusão. Mas, por exemplo, com o auxílio doença, não dá para acumular. Por quê? Quando se trata da mesma doença ou do mesmo acidente. Então, você imagine, a pessoa sofreu um acidente, precisou fazer uma cirurgia no braço, e aí ficou com o braço meio torto. Ele recebeu um auxílio doença acidentário por um período. Quando ele teve alta, né, foi concedido para ele o auxílio acidente. E ele continuou trabalhando na empresa. Depois de alguns meses, aquele mesmo problema voltou, começou a infeccionar aquele braço e voltou. Então, ele não vai poder acumular esse auxílio acidente se for conceder um auxílio doença da mesma causa daquele acidente. Tá? Mas se for uma causa diferente, ele pode. Imagine que ele sofreu um acidente, está recebendo esse auxílio acidente e daí um tempo ele tem um infarto. Então, ele vai ficar com o auxílio acidente aqui e com o auxílio doença do infarto aqui. Ele vai ter direito aos 2 benefícios. Ele não pode acumular com a aposentadoria. Então, ele fica recebendo o auxílio acidente, Rosana. Tem gente que recebe auxílio acidente por 20 anos. Aí, quando ele vai se aposentar, ele tem que fazer a opção. Ou ele fica com o auxílio acidente ou ele fica com a aposentadoria. No ato da concessão. Normalmente, ele vai ficar com a aposentadoria porque é mais vantajosa. Então, pode acumular com alguns tipos de benefícios, né? Mas não com todos. Tá. Doutor, até para as pessoas entenderem, a gente também está encerrando a nossa entrevista, explica para a gente a diferença. O senhor falou em auxílio doença acidentário e auxílio acidente. É muito auxílio, então explica para a gente, assim, resumidamente, quais são as diferenças entre esses benefícios. Como dizem na gíria, né, Rosana? É muito auxílio na minha vida, não é? Então, é o seguinte, o auxílio doença, a gente sempre fala que é aquele benefício que é concedido para o INSS, lógico, para os segurados que têm qualidade de segurado, proveniente daquelas doenças que a gente chama de doença comum, né? Comum. Ele precisou fazer uma cirurgia do estômago, se afastou 60 dias. Ele teve um infarto, se afastou 3, 4 meses, teve um AVC, Deus me livre, teve um câncer. Então, o auxílio doença é para esses tipos de doenças que a pessoa tem, que são normalmente chamadas de doenças comuns. Agora, o auxílio doença acidentário, ele já tem um nome acidentário, porque ele vai diferenciar do auxílio doença comum. É justamente quando a pessoa tem e sofre um acidente de trabalho, porque este benefício é mais vantajoso. Ele é mais vantajoso com relação ao cálculo,
E ele é mais vantajoso, Rosana, porque se a pessoa receber um benefício de auxílio-doença acidentário, ela tem uma estabilidade no emprego por 12 meses após a alta do benefício. Então, por isso que ele é diferente, ele é mais vantajoso para a pessoa. E o auxílio-doença acidentário, perdão, e o auxílio-acidente Acidente. é aquele decorrente após a consolidação das lesões e havendo uma sequela parcial permanente, a pessoa vai receber esse auxílio-acidente até o momento que ela se aposentar. Essa é a diferença dos 3 benefícios. Deu para Agora, entender. Rosana, Oi. o que acontece? Existe uma dificuldade grande por parte do INSS, eles concederem esse benefício. Então, uma grande parte das pessoas que sofrem esses acidentes, né, quando eles têm alta, quando consolida as lesões, o INSS dá alta para eles e não concede o auxílio acidente, uma grande parte. E o que essas pessoas precisam fazer? É aquela nossa orientação. Procure um advogado que você conhece, que você confia, de preferência um especialista, e peça para ele analisar o seu caso, porque daí vai ter que ser feito via judicial. Mas não deixem esse direito jogado, porque infelizmente é isso que o governo quer, que as pessoas não corram atrás dos seus direitos. Exato. E o assunto é tão complexo em se tratando de INSS, né, doutor, que não dá para a gente fazer sozinho. Tem mesmo que ir atrás de um advogado especializado, porque não tem condições de a gente conseguir desenvolver ou realizar alguma coisa junto a um pedido, né, junto ao INSS. O Alex Silva está aqui comigo e tem uma pergunta de um ouvinte para o senhor, doutor. É uma pergunta do Adalto Cordeiro, até fugindo um pouco do tema do auxílio acidente, Rosana, mas que ele já vem perguntando pra gente durante alguns programas. Ele pediu hoje encarecidamente, já havia combinado aqui também com o Dr. Tipó para fazer essa pergunta. Vamos passar então a pergunta do Adalto Cordeiro. Ô Rosana Poli, boa tarde. Rosana, é Adalto Cordeiro. Será que era possível fazer uma pergunta aí pro doutor Tipó? Claro. Um exemplo, uma pessoa ela trabalhou 10 anos em empresas aí, né? Tem 10 anos de registro. Se ela pagar, mulher, se ela pagar uma MEI por mais 5 e ela completar os 62 anos, ela tem o direito à aposentadoria? Por favor? Vamos lá, doutor. Com certeza. Hoje a idade, né, da mulher, que era 60 anos, com a reforma foi aumentado para 62. Então, realmente, a mulher, quando ela quiser se aposentar por idade, ela precisa ter os 62 anos no mínimo e 15 anos de contribuição. Então, se ela já contribuiu 10 anos em trabalho nas empresas que ele falou, se ela abrir uma MEI e contribuir 5 anos como MEI, que é o microempreendedor individual, completando os 15 anos de carência, completando 62 de idade, fechado. Pode fazer que vai dar certo. Tchau, né? Fechado, passou a régua e deu certo, né, doutor? Muito obrigada, viu? Obrigada aí pela sua resposta ao nosso ouvinte, o Adalto, viu, Adalto? Espero que você tenha acompanhado aí a resposta do Dr. Tipó. Agradeço muito a sua presença, a gente volta a se falar na quinta-feira. Obrigada por todas as informações aí sobre o auxílio acidente, né, doutor? E existem outros auxílios aí, o senhor diferenciou também pra gente. Queria até te deixar uma pauta que tem muita gente mandando perguntas ou interessadas, doutor Tipó, em saber mais sobre a revisão da vida toda, tá bom? Olha, Rosana, eu falei aqui na outra semana, com você na quinta, com o Poli na sexta, que poderia o INSS apresentar um recurso que chama embargos declaratórios. Porém, o ministro Nunes Marques, que foi nomeado por esse governo, meia hora antes de finalizar o prazo, ele está pedindo agora uma nova votação presencial ali no auditório do STF. E isso pode atrapalhar os planos dos aposentados. Então, vamos aguardar um pouquinho. A gente sabe que, infelizmente, quando o assunto é para ajudar aposentado, o governo faz de tudo
de tudo para barrar, né? E agora a gente está vendo aí que é um pedido de um ministro. A gente não está dizendo que foi o governo, mas é um ministro que foi nomeado por esse governo. Nós vamos aguardar um pouquinho, porque pelo que eu li hoje, os outros ministros que votaram favoráveis já estão lá se mexendo para que seja validado o placar de 6-5. Então vamos aguardar um pouquinho, Rosana, para que a gente possa ter alguma nova notícia aí para as pessoas com relação à revisão da vida toda, torcendo pela manutenção daquela votação de 6 votos a 5. Rosana, claro, vamos você. torcer, vamos rezar, né? Porque eu disse isso também a semana passada, ou retrasada, com o senhor. Em se tratando de STF, tudo pode acontecer, né? Impressionante como eles ajudam a prejudicar. Eles nunca fazem nada para ajudar, a não ser prejudicar. Essa é a minha opinião em relação ao Supremo Tribunal Federal. Doutor, desculpa o desabafo, muito obrigada aí pela sua presença mais uma vez. A gente volta a se falar, então, na próxima quinta, tá bom? Rosana, eu que agradeço mais uma vez a você, a toda a equipe da Jovem Pan, a todos os ouvintes. Se Deus quiser, com saúde, estaremos aqui para quinta-feira trazer mais informações aí de outros assuntos. Valeu, um grande abraço. Amém, um abraço para o senhor também. São 4h